Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje, vou demonstrar a variação da velocidade pela tensão aplicada de um motor de corrente contínua. Bora para a aula! Vamos ao perfil frontal desta máquina. Para essa demonstração, vou supor a máquina operando como motor de corrente contínua shunt. Temos aqui o estator, CD em amarelo, a bobina de campo da máquina. Enrolado no rotor temos o enrolamento de armadura da máquina. Aqui temos o anel coletor segmentado, que é o nosso comutador. A e B são as escovas deslizantes por sobre o anel coletor e A e B os terminais de acesso à armadura da máquina. Para operar essa máquina como shunt, vou conectar a armadura em paralelo com o campo. Do nó, vou tirar os terminais onde vou aplicar a nossa tensão contínua. Ao aplicar a tensão contínua, vai circular uma corrente IL. Esta corrente vai se dividir em IF, que circula pelo campo da máquina, induzindo o campo principal da máquina, e em IA. Esta corrente de A vai entrar pela escova A, circular pelo enrolamento de armadura e sair pela escova B. Temos aqui o seguinte: corrente no condutor, na presença de um campo, vai ser então induzida uma força. Da regra da mão direita, essa força será induzida nos enrolamentos de armadura da máquina no sentido horário. Quando eu tenho uma força, a máquina vai começar a acelerar. Enquanto eu tenho força, eu tenho aceleração. Agora temos condutor em movimento na presença do campo. Da regra da mão direita, vai ser induzida uma tensão com polo positivo na escova A e polo negativo na escova B. Detalhe importante, essa tensão sempre aumentando. Enquanto eu tenho força, tenho aceleração, o rotor vai aumentando a sua velocidade, então a tensão interna induzida vai sempre aumentando. Mas observe, a tensão interna induzida ela é contrária à tensão aplicada. Então ocorre que a corrente de armadura vai diminuindo. Então temos a seguinte situação: tensão interna aumentando, corrente de armadura diminuindo. Enquanto eu tenho corrente, eu vou ter a força, ela vai diminuindo, mas ainda tenho a aceleração. A máquina vai aumentando a velocidade até que a força induzida seja igual à força de carga. Força resultante zero, aceleração zero e velocidade constante. Este é o princípio de funcionamento do motor de corrente contínua. Para a análise do controle de velocidade de uma máquina de corrente contínua, é sempre interessante supormos uma situação ideal, ou seja, a máquina sem perdas rotacionais. Vou partir aqui do seu circuito elétrico equivalente. Temos aqui a nossa bobina de campo e a bobina de armadura. Vou conectá-las em paralelo. Do nó, vou aplicar a nossa tensão. Essa tensão aplicada vai circular a corrente. A corrente L vai se dividir em IF, que vai passar pelo campo da máquina, magnetizando o seu interior com fluxo principal, e IA. Essa corrente IA, na presença desse campo, vai induzir o torque. Com o torque, a máquina começa a acelerar, aumentando a sua velocidade. Quando o rotor começa a aumentar a sua velocidade, vamos ter condutor em movimento na presença do campo. Então vai ser induzida uma tensão interna, a tensão de armadura. Veja, ela é contrária à tensão aplicada. E observe, como a máquina ainda existe torque, ela está acelerando, essa tensão só vai aumentando. Do circuito de armadura, temos que a corrente vai ser a tensão aplicada menos essa tensão interna dividido pelo RA. Mas observe, como o EA está aumentando, a corrente de armadura está diminuindo. Se a corrente está diminuindo, o torque está diminuindo.
Mas lembre, enquanto eu tenho torque, tenho aceleração. A velocidade continua aumentando. Até que, no caso ideal, o EA alcance VT. Dessa equação, o EA fica igual a VT. Quanto vale a corrente? IA vai valer zero. IA zero, torque zero, aceleração zero, velocidade constante. Essa é a condição final, considerando a máquina sem perdas rotacionais. O que eu quero dizer aqui é, qualquer ajuste de velocidade nesta máquina, a condição final a ser atingida será essa. Então vamos lá, vou supor aqui o aumento da tensão aplicada. Veja, o nosso estado final é este aqui. A corrente de armadura zero, tenho o EA igual a VT e tenho lá a minha corrente de campo da máquina. Se a corrente IA é zero, o torque é zero, a aceleração zero e a velocidade é constante, como vimos anteriormente. Se eu aumentar o VT em T0+, o ômega-m, a velocidade, ela é constante, ela não altera de uma vez só. Então, ao aumentar o VT, o que vai ocorrer? A minha corrente aumenta do circuito. Veja, aumentei o VT, o EA permanece constante em T0+, então minha corrente aumenta. Se a minha corrente aumenta, o que vai aumentar? O que vai surgir na máquina? O torque. O torque é K-φ-IA. Como IA aumentou, apareceu o torque, então eu tenho o que? A aceleração. Se eu tenho a aceleração, a velocidade da máquina aumenta. Quando a velocidade da máquina aumenta, o que ela leva junto? A tensão interna, que aumenta. Essa tensão vai aumentar até que, novamente, fique igual a VT, com IA igual a zero, torque zero, aceleração zero e ômega-m constante maior do que o anterior. Este é o controle de velocidade pela variação da tensão aplicada. Até a próxima aula e bons estudos!